Cidade. 11 horas 17 minutos na Rádio Cidade, 11 horas 17 minutos no Momento Cidade, entrevista dentro do Manhã Cidade. E hoje nosso assunto é política local. E para isso a gente tem aqui, olha, uma bancada, uma super bancada aqui com a gente hoje. Eu tenho aqui à minha esquerda na bancada e à sua direita na tela, Sérgio Orobó, presidente municipal do PCdoB. Também à minha direita na bancada e à sua esquerda na tela, nós temos aqui o Divanilson Galindo, militante, né, do PT, né? E aqui, ó, o militante é conhecidíssimo como articulador político, analista político também, aqui na nossa querida Caruaru, entre tantas outras coisas, né? E, né, a gente vai bater um papo, gente, sobre o PCdoB, o PT, inclusive, fizeram reunião, eles são parte de uma federação maior, a Federação Brasil, tá? A Federação Brasil Esperança, e essa federação tem, além do PT e do PCdoB, também tem o PV. Inclusive, ontem fizeram reunião, tiveram a presença da vereadora Perpétua Dantas também, entre eles. Teve o Léo Bulhões lá, né? Mas hoje eu tenho aqui no programa o Sérgio Orobó e também o Divanilson Galindo. Nos acompanha aqui nos estúdios o Adilson Lira, advogado e também militante do Partido dos Trabalhadores, né, ex-presidente, né, do partido também. Então, tá todo mundo por aqui, a gente vai bater esse papo. Eu já começo dando as boas-vindas ao Sérgio, né, começar pelo cargo aqui, certo, Divanilson? Começar pelo cargo, começar pelo Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo de volta, né, aqui ao Momento da Entrevista na Manhã Cidade, dentro do Manhã Cidade. É um prazer tê-lo aqui de volta. E a minha pergunta para você é o seguinte, né, PCdoB, eu já tinha conversado com o PV, o professor Arnaldo, um abraço para ele, conversado com o Léo Bulhões, mas ainda não tinha conversado contigo. PCdoB, firme e forte para a eleição 2024? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia, Divanilson, bom dia, Adilson, população de Caruaru, ouvintes da Rádio Cidade. A gente tem procurado muito, discutido na cidade, questão de estruturação partidária. Sabemos que os espaços, às vezes, alguns setores da imprensa não dão muito espaço aos partidos de esquerda, principalmente ao PCdoB, mas a gente está se organizando, a federação tem reunido constantemente, a gente está com projetos diferentes para a cidade, precisamos discutir um modelo de cidade diferente desses que são criados hoje em função das oligarquias que privilegia muito alguns setores da cidade e outros ficam esquecidos, como, por exemplo, mobilidade urbana, questão de saúde e educação. A gente sabe que os bairros que ficam nos subúrbios sofrem muito com isso. Então, esse é um debate novo que a gente quer colocar na pauta. Estamos discutindo com os entes políticos da cidade em função de avançar nesse processo aí. A federação, ela se construiu num patamar sólido, não é? Em Pernambuco nós temos 3 deputados federais, temos 2 senadores, 7 deputados estaduais, o presidente da República é da federação, então temos a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, é do partido, e é da federação, e eu acho que isso nos ajuda, nos possibilita e credencia a gente abrir o espaço para um debate e viver uma cidade melhor. Caruaru é uma cidade que cresce, uma cidade polo, uma cidade muito bem desenvolvida, mas a gente precisa cada vez mais não olhar pelo ângulo de uma sociedade dominante, mas principalmente daquele setor da sociedade, que é a grande maioria, às vezes, das cidades e que, de certa forma, ficam excluídos. Então, Marco Aurélio, é essa a nossa visão, a princípio, para a gente abrir esse debate e dar uma boas-vindas mesmo e agradecer também o convite da Rádio Cidade. Olha só, Sérgio, tem um detalhe interessante. Divanilson, né, também sempre está, né, envolvido nas discussões políticas, já participou até mais ativamente no sentido de já se foi candidato, e hoje
é alguém que fica sempre ali nos bastidores, nas articulações. Divanilson, você também foi convidado, feito o Sérgio, para vir para cá, justamente porque estava conversando, estava fazendo essas articulações, e ontem, acredito, vocês tiveram uma reunião com todo esse pessoal que está aqui, e além disso, Perpétua Dantas, vereadora também, né? E aí a minha questão, e o Léo Bulhões, né, estava lá também. A minha questão é a seguinte, como você vê o processo, né, dentro da federação, porque veja, são 3 partidos, então não é. E federação é um modelo novo no Brasil, né? É um modelo novo, e vai ser a primeira eleição da federação municipais. As primeiras eleições municipais para uma federação. Que a primeira eleição foi a geral, mas agora a primeira eleição municipal. Nas cidades eles têm que estar juntos, né? Como você vê esse processo de conversa dentro da federação para depois ela poder negociar qualquer coisa fora? Como é que está esse processo? Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, bancada. Professor Marco Aurélio, companheiro Adilson Lira, membro da Executiva Estadual do PT que está nos acompanhando. É uma honra estar aqui mais uma vez nessa casa que eu tenho vários amigos, e de antemão quero aqui externar um grande abraço ao amigo Adolfo José, que é parte da diretoria desta rádio, e faço questão de frisar, foi deputado legislativo estadual constituinte. Primeiro, dizer que é um modelo novo, certo? Eu continuo militante do Partido dos Trabalhadores, militante do presidente Lula em Caruaru. Essa é a marca que a gente carrega com muito orgulho na história política de Caruaru. E participamos, sim, de um diálogo de muitos que a federação já vinha tendo, né? Orobó, a companheira Perpétua do Partido Verde, e o companheiro presidente do partido, o companheiro Léo Bulhões. Participamos de um café da manhã salutar, trocamos algumas ideias. É um modelo novo, a federação nossa vem fortalecido porque o nosso campo é um campo democrático, é um campo progressista, e é um campo que com certeza vai fazer uma diferença nas próximas eleições em Caruaru. Eu digo sempre que esse conjunto de forças que está sendo articulado vai montar uma chapa proporcional muito bonita, muito pujante, e que vai fazer uma história bonita na próxima eleição em Caruaru. E a gente aproveita a federação não só para tratar de eleição, mas a gente vê que é para tratar realmente da cidade, de buscar atender alguns anseios que a nossa cidade tem, e de fato vai construir um grande trabalho político, um grande plano de governo para 2024. Olha só, é interessante porque tem alguns cenários que você já apontou, Sérgio. Além de uma questão eleitoral, e nós vamos falar de chapa proporcional, nós vamos falar de chapa majoritária, mas tem uma questão que eu quero te ouvir até um pouquinho antes do intervalo. Você falou em projeto, né, que é mais do que projeto eleitoral, projeto político, e citou saúde, citou educação, questões caras à população. Sérgio, de um modo geral, né, em Caruaru, qual é a visão que vocês trazem, pelo menos de uma maneira geral, para essas duas áreas, educação e saúde? Seria diferente se o PCdoB tivesse no poder? Por quê? O que é que vocês têm no olhar sobre sobre o modelo de fazer isso aqui na cidade ou em qualquer município? Marco Aurélio, eu acho que é um debate complexo, deveria ser só um programa para a gente discutir cada um desses temas. Saúde é uma coisa que ela é fundamental, principalmente em cidades do interior, que a gente sabe as limitações e as dificuldades. Tivemos um processo recente de um governo que se foi, que, sinceramente, deu as costas para a saúde, deu as costas para a população, passou a propagandear um negacionismo, e que isso a gente teve mesmo, infelizmente, um histórico de mais de 700 mil pessoas mortas, quando boa parte disso poderia ter sido evitada. A saúde, o SUS, é um dos sistemas de saúde mais assim completo e complexo. No mundo não existe uma estrutura de saúde como o SUS. Então precisa ele ser melhor trabalhado. Precisa a gente trazer os entes que faz política na cidade para discutir esse debate e fazer como que a gente
tenha mais acesso e a gente possibilitar, não é? Você vê, aí por isso que eu digo, a gente vai reclamar de quê? O farmácia popular foi resgatado, não é? Então a gente sabe, grande maioria da população, ela é aposentada. O que é aposentadoria? Um salário mínimo. Então não dava nem para comprar remédio. Então um resgate. O Brasil Sorridente é um resgate. Então isso são coisas que são medidas que ajudam a população. No fundo e no concreto, a gente precisaria melhorar um pouco essa estrutura. Se avançou questão de creche, era um debate que era bem além, há 10, 15 anos atrás. Hoje é uma pauta que está no dia a dia, então a gente precisa debater. Não é? Você vê Caruaru, na minha época eu estudei, tenho vários amigos aqui de Caruaru que estudavam em Recife, moravam aqui, porque aqui não tinha universidade, não tinha faculdade. Hoje Caruaru é um polo educacional, não é? Tanto na área pública como privada. Então, é coisas que a gente precisa. E sempre pensou, e a grande elite brasileira achou, que você educando a população, você vai criar um rebelde contra si. E eu acho que não é por aí que as coisas se constrói. E você abrir o debate, você ter flexibilidade e não ter medo de quem compõe a sociedade. E um exemplo disso é a Frente Brasil da Esperança, construída por Lula, foi exatamente em função da gente resgatar um pouco esse país. Então Lula, todos os ex-presidentes da República, com exceção Fernando Collor de Mello, estava pedindo voto para Lula. Por quê? Porque a gente precisaria resgatar a dignidade e a cidadania desse país. E a gente não tem nenhuma dúvida que esse processo é um processo vitorioso e que a gente precisa cada vez mais avançar. Então a gente precisa avançar na área política, precisamos avançar na educação, na saúde, na tributária e que a gente possa trazer cada vez mais a população para que ela seja protagonista do debate. Eu acho que a gente precisa fazer com que a população entenda que o instrumento que ela tem principal, que é o voto, mas que esse voto não seja amanhã trocado pelo um santinho e 50, 100 reais dentro de uma bolsa no dia da eleição. Eu acho que na medida que você vende seu voto, você está entregando 4 anos de tua cidadania e tua dignidade. E isso a gente precisa fazer também, esse debate, para ver se a gente melhora nosso parlamento, para ver se a gente melhora também a representação política nesse país, Marcos. Perfeitamente. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e na volta a gente vai começar a falar da montagem da ideia, né, das chapas proporcionais, por exemplo, que é uma eleição, não só, ano que vem não tem uma eleição, tem duas. A eleição da majoritária e a eleição da proporcional, uma tão importante quanto a outra, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, gente, é 1 minuto, fique aí. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor.
Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. E hoje tem rodada pela Liga Escolar 2023. A partir de 2 horas da tarde, tem jogos de futsal na quadra do Colégio Alternativo. Pelo pré-mirim masculino, são 2 jogos. Adventista contra Jesus Salvador e Diocesano contra a equipe do Motivo. Pelo pré-mirim feminino, temos Unimaster contra Jesus Salvador. E pelo pré-mirim masculino, mais 2 jogos. GGE enfrenta o Bela Flor e Unimaster joga contra o Sagrada Família. Liga Escolar 2023, você já sabe, é na Rádio Cidade que só dá bola pra você. Apoio Vestibular presencial ACES Unita. Inscreva-se em aces.edu.br. E Shopping Difusora, sempre com você. Gilmara Presentes, tudo em brinquedos nacionais e importados no Atacar e Varejo. Você encontra bonecas, carrinhos, jogos, bolas e muito mais. Qualidade e preço baixo você encontra em Gilmara Presentes. Rua São Sebastião 366, Centro, e também com loja na Feira da Fundac, no Portão 6. Nosso WhatsApp é 81 994 22 8605. Curso de Português e Redação Menelau Júnior e Unimed Caruaru apresentam terceiro Areópago do Agreste, com a presença do professor Luiz Pondé, pela primeira vez em Caruaru. Palestra imperdível com tema Desafio da Mudança, no dia 5 de outubro na Casa de Eventos Maria José Recepções 2. Outras informações pelo número 99808-8798. Ingressos à venda na bilheteriadigital.com e na Banca Terceiro Mundo. Realização Instituto Indagator. Apoio Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11 horas e 34 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. WhatsApp Cidade 9987099.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Manhã Cidade. Do PT, né? E alguém da articulação, né? Um analista político aqui conosco. E olha, Sérgio, antes de voltar para o Divanilson, né? A gente tem uma questão. A federação vai lançar chapa de vereadores, só que ela funciona como um partido. São 24, se não me engano, 24 vagas, né? Para essa próxima eleição, gente. Só que aí, como é que vai ser dividido? O PCdoB vai ser 24 dividido por 3, 8 vagas para cada partido igualitariamente, ou depende do peso do partido? Como é que está sendo essa articulação dentro da federação, você que é presidente do PCdoB? Eu queria primeiro mandar um abraço para Arnaldo Dantas, Perpétua, para Léo. Essa construção a gente tem amadurecido de forma coletiva. Estamos trabalhando na montagem da chapa. A princípio, vamos respeitar essa proporcionalidade. Agora, se tiver que a gente fazer alguns ajustes em função de uma demanda maior de um partido ou outro, não tem problema nenhum que a gente vai se entender nisso aí. O objetivo nosso maior é exatamente a gente ter uma chapa para que a gente consiga ter melhores representantes amanhã na Câmara de Vereadores. Não é porque
Não sou contra os entes políticos que estão na Câmara de Vereadores hoje, mas a gente precisa de pessoas que representem e que debatam mais uma estrutura de sociedade, que negocie mais a questão em função da gente ter mais acessibilidade ao povo e não acontecer as coisas como acontecem, né? Você vê, a gente, num debate aqui, a gente acabou elegendo Raquel prefeita da cidade, ela fez uma bela maquiagem na cidade, hoje deixou um elefante branco aí que nem o prefeito ele tem conseguido administrar. Se a gente caminhar via parque hoje, ela, sinceramente, você gasta, o que foi gasto, você gasta para fazer de novo a manutenção. Então a gente precisa discutir isso. Precisa ter projeto para a cidade. E é dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando a composição e o nosso objetivo também nas eleições no ano que vem. Nós temos nomes dentro da federação que podem também ser candidatos a prefeito. Temos o nome da própria Perpétua, temos o nome do Léo, não é? Então eu acho que a gente precisa enxergar um macro e ter assim uma visão mais coletiva, fazer. Hoje a federação então pensamento mais coletivo sem a gente estar fechando as portas, muito pelo contrário, é abrir. Não é? Quanto mais a gente ampliar esse debate dentro da cidade de Caruaru, mais importante será. Entendeu? Então essa é a nossa visão. Olha só, Divanilson, sábado tem reunião do PT, né? Uma convenção municipal, a plenária, porque esse ano não vai ter o processo de eleições direto, pede não, né? Explica um pouquinho, né? O que rola sábado dentro do Partido dos Trabalhadores aqui em Caruaru? Não, convocar todos, companheiros e companheiras, vai ter uma plenária do Partido Municipal, liderada pelas forças das tendências do partido, pelo Diretório Municipal, onde vai ser na Câmara Municipal de Vereadores de Caruaru. Será um momento muito importante de debate, de construção política que está sendo feita e liderada pelo companheiro Léo Bulhões. Todos os membros do partido. Todos os filiados podem ir? Todos os filiados, sim, podem participar. E a federação está de antemão, foi convidada ontem pelo presidente do partido, que a gente tem uma visão muito ampla nesse sentido de querer construir um projeto de cidade para Caruaru. Ou seja, então sábado, 16 horas... Na Câmara Municipal de Vereadores. Na Câmara Municipal aqui de Caruaru. Quem está mandando um abraço para a gente aqui é a vereadora Rossana, né? Lá de Toritama. Companheira Rossana. Rossana, a vereadora Rossana, ela tá lá acompanhando com a filha dela, Heloísa Ferreira, tá? Elas estão ligadinhas aqui na Rádio Cidade, a gente manda um abraço para elas, mas estão aqui acompanhando a gente. Aliás, se não me engano, acho que ela recebeu o apoio do Paulo Roberto, prefeito de Vitória, ontem. Sim, o nosso companheiro Paulo da Federação de Futebol, prefeito lá de Vitória. E também a Heloísa, que é muito simpatizante pelos companheiros do Partido dos Trabalhadores, já tem um diálogo já fortalecido, construído pelo companheiro Adilson Lira do PT há muitos anos, e com certeza a Heloísa, que foi uma resposta política para a cidade de Toritama no último processo, pelo Solidariedade na Aliança lá, que a gente apoiou a companheira Marília Reis, vai dar uma resposta política lá na cidade também, de Toritama. Perfeitamente. Voltando para Caruaru, me diga uma coisa, você falou em projeto, eu perguntei ao Sérgio sobre o projeto político, né, para a cidade, a visão de mundo do PCdoB, mas no caso, trazendo essa visão de mundo para Caruaru, de Ivanilson, como que você avalia a atual gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro? Erros ou acertos? Como é que está? A missão de avaliar uma gestão pública de um orçamento que o próximo orçamento do município passa de R$ 1.800.000 não é uma tarefa fácil. O cargo de gestor público municipal não é um cargo somente de bater foto e de sorrir para as pessoas. É de tamanha responsabilidade, de afinco, de zelar bem, porque a grande obra de um político, professor, é cuidar bem das pessoas. Então, Caruaru é uma cidade hoje que ela vislumbra um grande desenvolvimento econômico, um grande desenvolvimento no anel da saúde, no anel da educação, mas precisa de um olhar diferente. E o PT, sim, já mostrou nessa cidade como é que constrói política pública de verdade. É só você andar em Caruaru. Você vê quantas UPAs, quantos PSF, Universidade Federal,
você observar no entorno o modo que cuida dos agentes comunitários de saúde, os repasses de verbas, os convênios que Caruaru teve. E a diferença é que o nosso lado é o lado de Lula. A diferença é essa. Então, cuidar de Caruaru é simplesmente um olhar diferente com as pessoas. Então, todo o governo, todos os políticos que passaram por nossa cidade têm sua contribuição. Eu não posso aqui negar a contribuição do governo João Lira, a contribuição do governo Tonigel, a contribuição do governo Queiroz, mas o PT tem uma contribuição muito grande na cidade de Caruaru. É só olhar o Minha Casa Minha Vida, quantas casas foram entregues, é só olhar o Bolsa Família, não só da forma de dar o Bolsa Família da forma que foi dado, mais de 30 mil pessoas atingidas, olhar o programa de cisterna que foi realizado, mas avaliar o governo Rodrigo é algo ainda muito cedo para que a gente possa julgar somente em pesquisas ou simplesmente de um formato qualquer. O que a gente quer é fazer mais. E o PT pode fazer mais na nossa cidade, pode contribuir muito além. E simplesmente a gente não pode avaliar um governo que passa máquina para limpar a zona rural e não leva água. De olhar um governo que não leva a educação para a zona rural. De olhar um governo que falta uma câmara no Colégio Municipal Álvaro Lins há mais de 4 anos. E eu não posso aqui julgar o governo Rodrigo Pinheiro e descolar Rodrigo de Bolsonaro e descolar Raquel de Rodrigo. É algo muito, que eu posso dizer assim, eu não estou sendo sincero comigo mesmo. Porque esse conjunto é um só conjunto. E nós temos um lado. Eu acredito que o PT, a federação, vai construir um lado político para a cidade para trazer uma proposta de governo diferente. E aqui não é nada pessoal. Tenho relações pessoais com os agentes políticos da cidade, muitas pessoas sabem, mas aqui é no campo ideológico. O que é que pode ser feito mais? O que é que pode fazer mais? A gente pode pagar os artistas do São João de uma forma de terminar os artistas da terra e receberem ali dentro de um cronograma já diretamente, não passar 60 dias para receber. O que é que a gente pode fazer mais? Está aí a Via Parque, que tem um orçamento maior de 30 milhões de reais para terminar, de um empréstimo do Finisa que foi feito no primeiro momento e não executou a finalização da Via Parque. Está aí o prefeito para dar manutenção na Via Parque, está aí abandonada de fato, como foi dito aqui. São situações como essa. Qual a prioridade? Qual a prioridade realmente do governo? É cuidar bem das pessoas? É observar o atendimento na ponta? Então, esse é o posicionamento que eu acho que a gente tem que ter como cidadão e como um agente político também. Uma coisa muito importante é o governo do Estado. É uma grande parceria com o governo municipal aqui. E eu admito, negam a contribuição do governo Lula. Negam claramente a contribuição do presidente Lula com Pernambuco. E nós vamos dizer, em cada obra que o governo Lula tiver, nós vamos defender. Nós vamos estar aqui para fazer esse papel. É um papel da federação, um papel petista, de militante, que tudo que Lula está trazendo para Pernambuco é algo que vai transformar esse estado. Está aí a geração de emprego voltando. O estado de Pernambuco era um dos estados maiores índices de desemprego do país, um dos maiores índices de analfabetismo do país, e essa história vai mudar porque hoje nós temos o presidente Lula que ama Pernambuco, que cuida de Pernambuco e que não nega nada para Pernambuco. Então essa é uma posição política que a gente acha que a gente tem que defender, tem que acreditar, e Caruaru precisa avançar. A gente precisa olhar ali a PE95, sentido o Parque dos Arcos, duplicar ali aquelas faixas pela quantidade de carros que existe, conclusão daquele anel viário que pega das Rendeiras até lá o Quinta Jacolina. A cidade não tinha pontes. Fazem 10 anos que não se constrói uma ponte. Uma ponte para interligar os bairros como o bairro Nova Caruaru, Polo Comercial, Leão do Norte, Leão Dourado com a rodoviária. Então não é interligado os bairros e simplesmente é uma prefeitura que evidencia um Finisa. E não foi esse o formato que a gente defendeu quando construiu um programa de governo no último governo passado. Perfeitamente. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Na volta, eu vou deixar aqui uma pergunta no ar, Sérgio.
Só, com toda essa fala que o Divanilson trouxe, me lembrou aqui a fala que o próprio Zé Queiroz teve aqui comigo, quando veio aqui no Cidade Entrevista, falando algumas dessas críticas também, com relação a obras e tudo mais. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte, a federação sempre falou em Perpétua e falou em Léo Bulhões, mas a federação está conversando com o Zé Queiroz em que momento, né, em que pé estão essas tratativas, e também está conversando com outros da oposição, o União Brasil, do Rafael Delon, o Solidariedade, do Armandinho, tá? E até o PL do Fernando Rodolfo. Todo mundo está na oposição. Como é que tá essas conversas? A gente vai para o intervalo em 1 minuto. A gente volta. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Hoje tem rodada pela Liga Escolar 2023. A partir de 2 horas da tarde, tem jogos de basquete na quadra do Colégio Diocesano. Pelo Pré-Mirim B feminino, jogam Diocesano contra o Interativo. E pelo Pré-Mirim C, no feminino, se enfrentam Diocesano contra o Sagrado Coração. Na sequência, mais 2 jogos do Colégio Diocesano, dessa vez pelo Mirim masculino e feminino. Os meninos jogam contra o Criativo e depois as garotas enfrentam a equipe do Interativo. No juvenil feminino, jogam Sagrado Coração contra Interativo. A rodada será encerrada com 2 jogos do juvenil. Pelo feminino se enfrentam Criativo e Sagrado Coração, e pelo masculino jogam Interativo contra o GGE. Liga Escolar 2023, você já sabe, é na Rádio Cidade que só dá bola pra você. Apoio Vestibular presencial ACES Unita. Inscreva-se em aces.edu.br. E Shopping Difusora, sempre com você. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Vem cá, é verdade que o combustível do Posto Ferreira Lima é o melhor da cidade? Oxia, pois, é o melhor e mais barato da região. Serve pra qualquer veículo? De toda variedade, qualquer um. V8? Oxe, vai que vai, homem. Camaro amarelo? Valoriza, é visível. E pra viajar? Você vai se sentir no volante, vai e volta várias vezes. Ah, e carro velho serve também? Ganha vida, rapaz. Posto Ferreira Lima, combustível de confiança com a qualidade que seu carro merece. Praça Silva Filho, 162, Nossa Senhora das Dores, aqui em Caruaru, próximo à estação ferroviária. Curso de Português e Redação Menelau Júnior e Unimed Caruaru apresentam terceiro Areópago do Agreste, com a presença do professor Luiz Pondé, pela primeira vez em Caruaru. Palestra imperdível com tema Desafio da Mudança, no dia 5 de outubro na Casa de Eventos Maria José Recepções 2. Outras informações pelo número 99808-8798. Ingressos à venda na bilheteriadigital.com e na Banca Terceiro Mundo. Realização Instituto Indagator. Apoio Rádio Cidade. Chegou a hora de falar o que precisa melhorar. O governo de Pernambuco vai ouvir o povo em todas as regiões do estado. Neste sábado, 16 de setembro, às 8 horas em Caruaru e às 14 horas em Santa Cruz do Capibaribe. Isso mesmo, sábado às 8 horas em Caruaru e às 14 horas em Santa Cruz. Ouvir para mudar. Você fala, Pernambuco muda. Governo de Pernambuco, Estado de mudança. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade.
Na Rádio Cidade, 11 horas e 51 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos no Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade, recebendo o Sérgio Orobó, presidente do PCdoB aqui de Caruaru, e também recebendo o Ivanilson Galindo, militante do PT. Né? Ambos fazem parte, os partidos, da Federação Brasil Esperança, juntamente com o PV também, tá bom? Então, a gente está batendo um papo aqui e eu deixei uma pergunta no ar, Sérgio, que é o seguinte... aqui na cidade, quando eu entrevisto, por exemplo, entrevistei Zé Queiroz, pessoal do PDT, entrevistei Armandinho Dantas, entrevistei Rafael Delon, e todos eles estão, a gente está conversando, e eu queria saber o seguinte, a partir da visão do PCdoB e da Federação, vocês têm conversado com Zé Queiroz, com o pessoal da União Brasil, Rafael Delon, com Armandinho Dantas do Solidariedade, e até tem alguma chance de conversar também com o Fernando Rodolfo, do PL, que faz oposição, todo mundo aqui nesse cenário faz oposição a Rodrigo Pinheiro, mas essas tratativas podem resultar numa aliança. Como é que está vendo a Federação Brasil, movimentação da política? Olha, eu acho que a gente precisa ter uma visão bem ampla para a cidade. Nada é fechado. Muito pelo contrário. Então, o nosso debate é aberto. Nós fizemos reuniões com o PDT, conversamos com Queiroz. Queiroz conversou individualmente com o PCdoB, com o PV e com o PT. Rafael Delon, queria mandar um grande abraço para ele, uma pessoa que eu admiro e gosto muito. Não fizemos uma conversa direta ainda com a União Brasil, que também não teve a pauta quem está conduzindo mais é Josafá, o prefeito de São Caetano. Então, são frentes do nosso campo, conversamos com o PSB e vamos ampliar o debate nesse campo. Agora, a gente precisa também entender o campo que a gente defende. Rodrigo Pinheiro está prefeito, ele não foi eleito prefeito de Caruaru. Ele poderia também ter uma grande parceria com a governadora. Agora existe, na verdade, uma relação de amor e ódio. Os dois se amam pela política e se odeiam pessoalmente. Então isso tem prejudicado a cidade. A população precisa saber disso. Por que as coisas não acontecem diferente pela cidade? Com uma pessoa, um rapaz jovem que poderia crescer muito. Ele é inexperiente politicamente. Agora, ele começa a querer entender e tomar gosto pela política. E a gente precisa, e a população de Caruaru precisa entender que você, sem um laço político, você não anda muito. Um grande exemplo também é a BR-104. Tá, assim, de Toritama para lá, está uma desgraceira. Entendeu? Então, ela começou a ser duplicada ainda no governo Dilma e não foi concluída. E passou 4 anos de Bolsonaro. O que é que Fernando Rodolfo fez? Então, Fernando Rodolfo, ele defende uma pauta para a população ou ele defende uma pauta exclusivista e egoísta dele? Ele defende o pragmatismo da luta política ou defende o pragmatismo do toma lá da cá? E foi o que ele fez durante 4 anos. Então, para nós do PCdoB, nós não temos nenhuma satisfação em sentar com Fernando Rodolfo, porque não achamos que ele seria uma alternativa para Caruaru. Então, agora, qualquer outro que esteja dentro do campo de um debate que a gente possa ampliar em função de uma construção e de um projeto para a cidade, a gente discute. Mas daquelas pessoas que não têm uma visão, que sabem criticar, claro, quem está na política critica, todo mundo. Agora, fazer na prática é outra história. E um grande exemplo disso nas eleições passadas, ele teve uma votação estrondosa em Caruaru. Na reeleição dele, a votação dele caiu. Então, por quê?
porque ele não representa a população de Caruaru. E não queira ele hoje chegar, dar uma de bom moço e fazer isso. Você tem um deputado como foi Volney Queiroz, que ele nunca negou um voto, nem nunca votou contra o interesse do povo e dos trabalhadores de Caruaru. Então é por isso que eu digo, a gente senta com Queiroz, a gente senta com quem quiser discutir, a gente senta com visão de cidade e que a gente começa a inverter prioridade. Fernando Rodolfo a gente não sente. Olha só, e o Armandinho Dantas do Solidariedade, que é o partido de Marília Reis, né? Que também está no campo da esquerda e inclusive apoia o governo federal. Tem conversa também ou não? Claro que tem. Então eu acho que Marília é uma personalidade da política pernambucana, ela se construiu. Armandinho, além de ser muito ligado à cultura, também tem um veio político na cidade e na família, é uma pessoa que temos interesse em debater e discutir, então a gente não tem. Eu tenho, o PCdoB tem porta fechada para um debate com Fernando Rodolfo. Perfeitamente. Olha, tem gente mandando mensagem aqui pra gente, né? Hoje é uma mensagem especial. Marina Vandombemboa, não é isso? Ela foi minha aluna lá no curso de Direito da SES Unita e é filha do nosso querido Adilson Lira aqui. Ela tá mandando um abraço pra gente. Outro abraço, Marina. Prazer, né, ter a sua audiência. E olha, Divanilson, eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte: a gente tá chegando no final e daqui a pouco eu volto com o Sérgio pra despedida, mas a gente tem um quadro aqui que é o quadro Não Pipoque Não, né, que é aquele pergunta final, né, importante, né, que é sempre a gente treina e assim, a ideia é que eu faça a pergunta, o Mário, e o convidado que responda. Não saia não, no pipoque não. Antes disso, quem manda um abraço para vocês todos aqui é o Anderson Correia, vereador aqui de Caruaru, tá? Manda um abraço aqui, diz, olha, manda um abraço aí para os amigos da bancada. Anderson Correia, grande vereador aqui também. Olha, o Oswaldo Filho, a pergunta não é nem minha, é do Oswaldo Filho, nosso ouvinte. Oswaldo, muito obrigado pela audiência. E ele diz: bom dia, professor, bom dia aos entrevistados. Olha só, os entrevistados estão falando nos últimos 10 anos, né, sobre as gestões, mas os últimos 10 anos, as gestões foram dos governos estaduais e federal, foram do PT e do PSB, tanto a nível de município como de estado, Queiroz cá e Paulo Câmara lá. Essa verdade é inegável. Eu queria saber o seguinte, aí a minha questão dentro da fala do Oswaldo. Olha só, quando você faz toda essa crítica a Rodrigo Pinheiro, faz, né, essa análise, né, da gestão dele, ao mesmo tempo tem também, se tem vantagens vindo dos anteriores, também vem problemas vindos dos anteriores. A questão dá para negar isso, ponto. PT, PSB fizeram parte de gestões passadas e gestões que talvez não resolveram completamente, nenhuma delas conseguiu resolver todos os problemas da cidade. Isso não é um problema não seria um pé de barro não da estátua. Como é que você vê essa situação? PT já foi governo, PSB já foi governo e nós temos alguns problemas que se seguem. Isso é um problema para vocês na eleição? Não vejo como nenhum problema para a eleição, não, mas a gente tem que separar algumas coisas, o jogo do trigo aí. Primeiro, o PT não elegeu Paulo Câmara. Deixar isso aqui bem claro. Quem fazia parte do conjunto político era Raquel Lira e João Lira Neto. Os companheiros que outrora, o companheiro João Lira foi do PT, fazia parte da base da aliança de Eduardo Campos, e quem elegeu Paulo foi o conjunto de forças que estava lá. Que eu tenho um total respeito pelo companheiro Paulo Câmara, está desempenhando um grande trabalho no Banco do Nordeste e a gente avalia dessa forma. Isso em 2014, né? 2014. Então, quando o conjunto de forças veio compreender, depois do golpe, na eleição de 18, que era importante a aliança com o PSB a nível nacional e com o PROS e o PCdoB, para que a gente pudesse, na eleição de Haddad, a gente fez a aliança política e o companheiro Humberto Costa fez parte da chapa, onde a gente esmagou o PSDB, o candidato de Temer, o candidato de Raquel Lira, o candidato de Rodrigo Pinheiro, o senhor Bruno Araújo e Mendonça Filho. Então tem essa diferença. Tem que primeiro saber diferenciar o cenário nacional
para achar que a gente fez política junto. Não fizemos política junto. Não foi o conjunto político. Na eleição de 2020, o PT teve candidatura própria a prefeito de Caruaru, o companheiro Marcelo Rodrigues, que hoje faz parte de consultoria no governo municipal. A esquerda de Caruaru teve Marcelo Gomes, apoiado por Tony Gel, por José Queiroz e por outras forças, o PSB. Que hoje Marcelo faz parte do conjunto do governo do PSDB em Caruaru. Que isso aí eu não vejo nenhum problema. O que eu vejo é a construção nova de aliança política. A federação hoje ela tem essa consistência política já montada e temos outras forças políticas aqui locais, que é o PDT, indiretamente o Solidariedade, que a gente não pode descartar como o próprio Arabol falou. Então eu acho que para ver desse cenário, para ver para o futuro, é necessário ter uma avaliação de conjuntura, é necessário ter pesquisa política para ver de que lado a gente pode apoiar ou lançar uma candidatura própria. Eu acho que a federação está no caminho certo, está nessa construção política, tem lideranças e interlocutores fazendo esse debate e com certeza vai dar uma resposta política muito grande para Caruaru. A esquerda de Caruaru precisa decidir se vai lançar um projeto de poder ou se vai se aliar a um outro projeto, mas não pode ser um projeto de direita. A gente não pode esquecer que esses agentes políticos que estão aí são da direita, representam a direita. Não é porque a gente tem um apoio, às vezes, para um congresso, que é uma outra conjuntura, que a gente vai ceder aqui no campo municipal. Não pode ser dessa forma. Então, acho que tem que ter muito diálogo, muita construção, como eu disse no princípio, é muito cedo. E eu me sinto, assim, de uma forma muito confortável em falar, porque eu não tenho inimigos na política. E se eu tive alguns inimigos, eu esqueço deles, nem me lembro. Então eu fico muito à vontade de falar aqui e dizer que Caruaru precisa pensar diferente. Não é fazer da forma que foi feito, é um banho de luxo na Via Parque e ter outros setores aí totalmente de forma que está abandonado. Queria só ressaltar aqui, mandar um abraço para a família Severino Vitalino no Alto do Moura, Rosa na Rendeiras, Joaquim na Cidade Jardim, meu amigo e irmão, nossa querida Cidade Jardim. Mandar um abraço para a Denise, para Silvia, lá da Vila Kennedy, e para Adeilton, que mandou aqui mensagem. Acrescento o Henrique César, né, que está aqui mandando mensagem. Bom dia, grande líder e amigo de Ivanilson Galindo. Um abraço. Abraço forte, Henrique, e Bruno Martins também, doutor Bruno Martins. Perfeito, Bruno Martins também, um abraço para ele. Bem, eu vou chegando ao final aqui, a gente está chegando ao final do programa de hoje, recebemos Sérgio Arobó, presidente do PCdoB, e Divanilson Galindo, militante do PT, lembrando da convenção plenária do PT, dia 16, né, sábado? Isso. Né, na Câmara Municipal de Caruaru, às 16 horas. Dia 16 às 16. 16 e 13. Né? Às 4 horas da tarde, tá lá, né, na Câmara Municipal, aí, aos filiados do PT. Sérgio, eu vou agradecendo a tua presença aqui, né, e dizendo o seguinte, a gente vai voltar, ainda temos há 1 ano e 1 mês na eleição, então tem muito espaço para a gente continuar discutindo política com todos os presidentes e partidos. Professor, só a questão, só para não esquecer aqui, não quer dizer que a federação não possa dialogar com o executivo municipal. Eu acho que o mesmo diálogo que está tendo lá a nível nacional, a nível estadual, pode-se existir. Na política não pode ter jogo duro. Na política tem que ter coerência, tá certo? Estudo, pesquisa e resultado. Perfeitamente. Sérgio, queria agradecer a sua presença aqui conosco. Marco, quem agradece sou eu. Agradeço mais uma vez os ouvintes da Rádio Cidade Caruaru. Dizer que a gente, com muita satisfação, a gente sempre está à disposição. Eu acho que o debate ele precisa ser amplo. Eu só queria esclarecer um pouco quando eu disse que a gente tem porteira fechada para Fernando Rodolfo, porque Fernando Rodolfo, ele se identifica e ele disse que será o protagonista das ideias ultradireitistas aliadas a Bolsonaro, que são as mesmas ideias do Mussolini, que são as mesmas ideias do Hitler. Então, eu acho que são ideias antipovo, então, por isso, a gente não tem como, se a gente defende uma sociedade mais justa, se a gente defende inversão de prioridade,
não tem como sentar com quem pensa o contrário do que nós pensamos. Não é? Então, eu queria agradecer a todos e dizer que estamos à disposição. O partido, a qualquer momento que for convidado, estará à disposição para o debate. Perfeitamente. Queria agradecer também a presença de Divanilson Galindo. Divanilson, muito obrigado. Temos que voltar aqui e bater um papo sobre os aspectos da política nacional, estadual e principalmente municipal. Professor, agradecer à família Cidade, agradecer ao pessoal da técnica, o pessoal que está nos estúdios também aqui, fazendo todo esse trabalho de apoio. Dizer que é uma honra estar aqui, é uma das rádios que nós admiramos e respeitamos pela pujança e o comprometimento com a cidade. É cidade sendo cidade. Então, quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, o companheiro Adilson Lira, da Executiva Estadual do PT, que de fato foi uma das pessoas que me impulsionou de volta a ter essa vivência partidária aqui na nossa cidade novamente. E dizer, professor, que política pode acontecer tudo, inclusive nada, mas ela é a arte do diálogo, da construção, da persistência, da insistência e de, principalmente, ter humildade. Tem que ter humildade para fazer política, não é só ter o sorriso no rosto, tem que ter humildade. Bem, a gente vai chegando ao final, um agradecimento aqui a Adilson Lira, que está aqui nos estúdios com a gente. E olha, vocês podem ficar agora com o quê? Com o Pra Relaxar, que vale muito a pena, gente, o melhor da MPB. Daqui a pouco toca todas, Bel Pereira comanda aí, né, a grade musical da Rádio Cidade, depois o Juninho Santana com o Top Mix, futebol 5 da tarde, e nós estaremos amanhã no Café Forró e Política, repercutindo também, né, essa entrevista, e no Manhã Cidade amanhã, que é especial. O Manhã Cidade amanhã é o Radar Agreste, com a participação do Ney Lima. A gente vai falar de Santa Cruz, Capibaribe e região, tá bom? A gente volta amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.